Ok, os nossos controllers de infra que nós precisamos alterar são basicamente esses aqui, olha. Nós temos o colaborador controller, temos o empresa controller, as alterações no controller nós já fizemos, né, no controller do cliente, temos o função controller, temos o usuário controller e o view sessão empresa controller, tá? Basicamente eles são métodos de consulta, ok? Vamos observar aqui, ó. Então, por exemplo, eu abro aqui o colaborador controller. Então ele tem lá o consulta, né, e lá no servidor, o colaborador controller, ele tem apenas os métodos padrões mesmo, né? O colaborador, accept, update e cancel. É evidente que esse controller do colaborador ele é usado também pelos cadastros base para fazer inserções, alterações, tá? No entanto, aqui para esse treinamento, né, nós vamos apenas alterar o método de consulta mesmo dele, tá? Então, qual é o procedimento para isso do colaborador? Fazer a mesma coisa que nós fizemos lá nos controllers de consulta do colaborador. É o mesmo passo a passo, eu não vou repetir ele aqui para o colaborador não, tá? Empresa. Vamos ver aqui o empresa controller. A empresa controller, também existe um cadastro de empresa, né? Então nós vamos precisar inserir, alterar e excluir. Mas para esse módulo aqui nós vamos nos concentrar apenas na consulta, tá? E o empresa controller do servidor, ele tem uma coisa diferente, né? Ele tem uma empresa, que é o método padrão de consulta, mas ele também tem um empresa sessão, tá certo? Esse empresa sessão aqui no cliente, ele é utilizado no login, né, para que desçam aí apenas dados necessários para realizar o login, tá? Então nós temos aqui, olha, o view sessão empresa controller, tá? E temos o empresa sessão que é chamado aqui, olha, diretamente do empresa controller. Então o que é que você vai fazer nesse daí? Né? Você vai trazer esses dois métodos para o lado do cliente, tá certo? Como são apenas métodos de consulta, olha, o empresa e o empresa sessão são métodos de consulta. A diferença é que o empresa ele retorna uma empresa VO, que é um objeto bem mais cheio, tem outros objetos vinculados a ele. O empresa sessão, ele vai retornar a empresa e o endereço. Acredito que é só isso, tá? Então ele vai ser um objeto mais light, mais magro, tá certo? A diferença é só essa, você vai levar esses dois métodos aqui para o lado do cliente então. Temos o função controller. Função controller. Tem lá o método função, né, que é uma consulta simples também, tá certo? Um detalhe lá no cliente é que o função controller ele tem outros métodos, olha. Ele tem um método consulta normal, mas ele tem um método funções usuário. Isso mesmo. O que é que faz esse método funções usuário? Esse método funções usuário, na verdade, ele chama um outro controller, que é o lista função controller, tá? Lista função controller. Olha, aí esse já tem uma coisinha diferente, né? Ele tem aqui um select, tá certo? Ao invés de ele ter aí uma view, por exemplo, para facilitar, né? Foi feito já um tempo atrás e ele ficou dessa forma. Nós temos uma consulta aí fazendo alguns joins, legal? Então você vai ter que migrar isso daí para o função controller do cliente, tá? E finalmente nós temos o view sessão empresa controller. E esse aí é apenas um método de consulta, né? View sessão empresa controller. Você vai também trazer para cá apenas o método de consulta aqui para o lado do cliente, tá certo? Então esses eu não vou mostrar passo a passo, né? Vou mostrar agora eles já implementados para você. Então veja aqui já com os controles implementados, eu tenho o colaborador controller, métodos do lado do cliente, método do lado do servidor, aquela mesma coisinha, né? Você separa aqui a verificação se está em 3 ou em 2 camadas. E o método do lado do servidor é apenas o método consulta, tá? Empresa controller, mesma coisa, olha. Métodos do lado do cliente, métodos do lado do servidor. A diferença é que nesse daqui eu vou ter uma empresa sessão, né? Além do método consulta, eu tenho uma empresa sessão.
E como é que eu resolvi isso daqui se no método lá do servidor eu tenho apenas a empresa? Veja só. Método consulta, método empresa sessão. No método empresa sessão, se eu tiver em 3 camadas, eu faço o que tem que fazer em 3 camadas. Se não, eu consulto diretamente um objeto aqui no T2TORM, tá? E retorno aí uma empresa sessão lá para o login. Legal? Em função controller, eu tenho aqui os métodos do lado do cliente, consulta, aí tem aquele funções usuário, e do lado do servidor, aquele método que está dentro daquele outro controller, do lista função controller, coloquei aqui dentro mesmo do função controller, tá? Então eu tenho função e o lista função com acesso. Legal? Então aqui método do lado do cliente, eu vou ter de diferente esse funções usuário, consulta, aqui ó, funções usuário. Se for em 3 camadas eu faço assim, se for em 2 camadas eu chamo o lista função com acesso, tá? E aqui no lado do servidor, olha, o método função é uma consulta simples, o lista função com acesso estou trazendo todo mundo, né? Lá eu tenho o lista função, na verdade esse lista função com acesso, né, que eu estou utilizando, eu tenho que fazer aí esse join, esse SQL todo. O ideal é criar uma view para isso, né, para eu não ter que escrever o código SQL diretamente aqui no meu controller, tá? Muito bem. Aqui em view sessão empresa controller, eu tenho lá o método consulta, que vai chamar o view sessão empresa, esse aqui é padrão mesmo. Tá? E é isso, né? E tenho ainda o do usuário, né? Acho que foi só o do usuário que faltou nós vermos, né? Que eu tenho o consulta e tenho o usuário. E tenho também o método criptografar login senha. Criptografar login senha é um método do lado do cliente. Ele só faz passar um MD5 string no login com a senha, tá? O método usuário, ele passa um filtro aí para eu consultar um objeto no T2TORM. Legal? E o método consulta é o método consulta simples, que vai chamar aqui esse método do lado do servidor. Tranquilo? Então dê um pouco mais de atenção a esses controllers aqui, são controllers de infra, tá? Para que você compreenda como as coisas estão funcionando. Deixa eu voltar aqui só no função controller. Aqui onde tem funções usuário, onde eu chamo lista função com acesso. Vamos verificar com um pouco mais de calma como é que isso está funcionando aqui no ERP de 3 camadas, tá? Então aqui em comum, controller, função controller, eu tenho então o método lista função com acesso, né? Veja que o nome do meu método aqui é funções usuário, né, dentro do controller, tá? Mas ele vai chamar lá no servidor o lista função com acesso. Legal? Então aqui, olha, na minha aplicação eu tenho o funções usuário, mesmo jeito, né? O nome do método aqui no cliente, tá? Funções usuário. Mas quando ele vai no servidor, ele chama o lista função com acesso, dentro desse lista função controller, tá? Esse lista função com acesso é esse aqui, ó. Tá? Para que eu não fizesse esse SQL todo aqui no cliente, em lista função com acesso, aqui, ó, eu chamei o lista função com acesso sem passar nenhum parâmetro, né? Tá certo? Aqui no caso, o lista função com acesso, ele também não passa nenhum parâmetro, ele vai lá no servidor, tá? E ele pega aí o usuário que está na sessão e retorna todas as funções que ele tem acesso, né? Só que para isso ele faz aqui alguns joins, ok? O que é que você vai fazer aí? Fica como exercício, né? Você vai criar uma view baseado nesse código aqui, ok? E vai passar, né, vai fazer um select nessa view, passando aí o usuário como parâmetro.
E aqui na aplicação cliente-servidor que nós estamos construindo, né, você vai fazer a consulta nessa view, tranquilo? Passando aqui os dados do usuário, o ID do usuário, né, como parâmetro para view, e vai retornar, né, a lista de objetos, a lista de funções apenas que aquele usuário tem acesso. Fica isso daí apenas como exercício para você. Tá? Então é legal até que você compreenda, vai compreender melhor, né, se ainda não compreendeu, essa parte aí de acessos, como é que ela funciona no T2T IRP, né, fazendo essa migração aí para as duas camadas. Certo? Então tá, estamos no ponto de testar a aplicação em duas camadas. Né? Para isso nós vamos alterar aqui apenas aquele parâmetro. Aqui, ó. Vamos alterar o nosso parâmetro aqui para 2. Vamos ver se vai tudo funcionar. Vamos fazer alguns testes na próxima videoaula.